Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 4 de dezembro de 2022, o segundo domingo do Advento. Então, mais 2 domingos mais 2 domingos vai ser então dia 11, dia 18, e no outro domingo é o Natal, dia 25 de dezembro. E sendo domingo, eu sempre leio somente o versículo do domingo, do dia desse segundo domingo de Advento, e o texto da pregação. E o título que eu vou dar para essa leitura das senhas, essa reflexão para hoje, é: Eis que vem o Messias, justo e meigo. Eu sempre me incomodava muito com essa questão. O Natal é feito muito uma festinha assim, tão docezinha, tão melequenta, e Jesus tratado como uma criancinha, assim, meiguinha, cheirosinha, perfumadinha, bonitinha, branca, loira, cabelinho encaracolado, olhinhos azuis ou claros. Hoje eu não fico mais tão bravo, porque uma coisa é verdade. Era uma criancinha frágil, meiga, como toda criança, carente de carinho, de proteção. Muito correto. Ainda mais sendo pobre. O problema é que elas dizem que era pobre, mas elas tratam como se fosse uma criancinha de classe média, como se aquele pobre fosse só um teatro. A verdade é a seguinte: era uma criancinha pobre, assim, carente de proteção, de carinho, sim, tudo isso, como são as crianças. Mas não era teatro, era verdade, porque Deus escolheu nascer entre os pobres. Aliás, não escolheu só nascer, escolheu viver assim. Esta é uma opção social, política, ideológica. Deus se revela nesta posição: pobre, carente. Ele se coloca nesse lugar, na história, não num teatro, na realidade. Então, sim, é o Messias, o Jesus, o enviado de Deus, que é meigo, carente, mas não como teatro, como opção histórica. E também é justo. Os do poder, os da arrogância, do lado de cima da sociedade, vão passar por um duro julgamento. Porque quando fizestes mal a um destes meus pequeninos e pequeninas, a mim o fizestes. Lembram? Este é o mesmo Jesus que nasce na manjedoura. Muito bem, vamos lá. O versículo para o domingo, segundo domingo de Advento, é do Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 4 e 6, mas fala sobre o profeta Isaías. Jesus
extremamente ligado aos profetas, que falam da realidade. Justiça, injustiça, amor, desamor, ricos e pobres, a justiça social, a realidade, não é historinha de anjinhos são só mensageiros, mas não é historinha de anjinho que fica voando, não, é historinha de gente real, é sobre a sociedade, é sobre o mundo, que é onde se faz justiça ou injustiça. Eu não falo só daquela justiça, assim, de leizinhas, não. A justiça de verdade. A justiça que o ser humano merece em amor. A justiça amorosa. Então, Lucas 3, 4 e 6. O profeta Isaías diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Endireitai os caminhos, aplainai os caminhos para não ter muita subida e descida, para não ter muito buraco, não só para que o Messias venha, mas que para que o povo pobre que vai a pé possa ir até ele. Para que os aleijados, os coxos, os fracos, os velhos, as crianças possam ir até ele. Para que todos os não privilegiados possam ir até ele. Para que todos possam ir até ele. E para que ele possa chegar a todos. E agora vamos ao primeiro texto que vai falar sobre esse Jesus anunciado e que já no seu anúncio pelo João Batista, ele já diz: aqui vem, para o que vem. Mateus capítulo 3, versículos 1 a 12. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. No deserto, que nem o profeta Isaías lá, voz que clama do deserto, né? Por que será deserto de novo? Vamos ver. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus. Tá? O novo céu e nova terra, onde habita a justiça, a paz e a alegria. Tem uma realidade política lá. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Caminhos fáceis. As roupas de João Batista eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Não era um cara que se adaptava bem à sociedade, essa bonitinha de classe média, né? Ele era um cara estranho. Alguns diziam que ele era de uma ordem de meditadores religiosos, uma espécie de corrente religiosa que queria ficar meio longe de onde estava o poder, o dinheiro. Queria distância dessa gente. A ele, ao João Batista, vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. Era o batismo do arrependimento dos pecados. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, os fariseus e saduceus e escribas, essa gente
do templo, né? Essa gente puxa a saca do rei. Disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Porque esse Jesus meigo também julga. Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Nós somos do povo de Israel e falamos em Deus. Abraão é nosso pai. Deus, Deus, Deus. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Vocês acham que são grande coisa, vocês, fariseus, raça de víboras? O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Mas eles se diziam tão santinhos, né? Obedeciam às leis à risca, mas não faziam o principal: amar o próximo e a próxima. Muito antes, pelo contrário, exploravam eles com leis religiosas, enchiam eles de fardos pesados e arrancavam deles dinheiro através de dízimos e ofertas. E João disse: agora eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele batizará com espírito e com fogo. Ele transformará vocês. Não um espírito voando de fogo. Não. Ele muda, o fogo muda, o fogo purifica. E o espírito enche o coração, transforma o coração de pedra num coração de carne. Ele os batizará com o Espírito e com fogo. Ele traz a pá em sua mão. Ele limpará a eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ele jogará a palha no fogo. Vocês, fariseus lá do templo, tão santinhos, jogará no fogo. Ele junta o seu trigo. Quando foi que te fizemos isto? Quando fizestes a um de meus pequeninos, os que fizeram bem, os que deram pão para o que tem fome, água para o que tem sede, abrigo ao que não tem casa, companhia ao solitário, atenção ao que estava só. Eis que vem o Messias, justo e meigo. Um bom segundo dia de Advento. Eis que vem o Messias, justo e meigo. Um bom dia.